Olá a todos, meu nome é Edward, e para começar o relatório da semana, eu quero falar de como ela foi de uma forma mais geral. Então, essa semana foi melhor do que a anterior, com certeza, na questão do estudo. Na semana anterior eu não estudei tanto, eu tive mais dificuldade, mais atrito quando eu estava tentando estudar, etc. Mas nessa foi bem melhor. Eu consegui estudar mais, isso é o que eu noto. Eu estou conseguindo estudar por mais tempo, né? Antes eu estudava 3 horas, agora eu estou conseguindo estudar 4, 5. Estou conseguindo estudar bem mais claro. Eu não quero estudar 8 horas, isso é impossível. Mas se eu conseguir estudar o volume que eu consigo estudar, isso vai me ajudar. Então, essa semana, como eu disse, foi melhor, mas claro, tiveram dificuldades. Uma dificuldade crescente que eu tenho notado em mim é um pouco de ansiedade. Se eu não consigo fazer um problema rápido, etc., eu fico bastante ansioso. Então agora eu vou falar mais especificamente das matérias em si, né? Eu vou começar a primeira por geometria analítica. Como vocês sabem, eu estou usando esse livro, né, o livro do Paulo Boulos, de Geometria Analítica, e semana passada eu estava no capítulo 11. Mas nesse agora eu já consegui terminar o 12, que é o de produto misto, e consegui chegar ao capítulo 13. Como eu não consegui estudar os últimos 2 dias esse livro especificamente, ontem eu não consegui, porque eu tirei para descansar, eu estava realmente cansado, e hoje eu estudei outras coisas. Então eu não consegui terminar, eu não consegui estudar esse capítulo, mas honestamente eu acho que eu vou terminar em um dia, porque ele é muito curto. Ele só tem 6 páginas e pouquíssimos exercícios. Tem 4 exercícios dele aqui. Agora, a coisa que me tirou mais tempo hoje foram essas 2 provas aqui. Essa daqui eu fiz ontem, mas essa daqui eu fiz hoje, já vou falar delas. Uma amiga minha me transferiu as provas algumas provas da universidade que eu vou fazer, na UFSC, e eu fiz elas. Essa primeira aqui foi a que ela fez, né, que como vocês podem ver aqui é de 2026, assim, foi realmente fácil. Assim, foi muito tranquilo, porque ela só dependia, assim, da matéria, você não tinha que ter um grande raciocínio, etc. Por exemplo, isso aqui. Só calcular o produto vetorial de 2 vetores. Isso é muito simples. Se você sabe a matéria, claro. Se você não sabe, você zera. Esse aqui também foi isso aqui usando produto misto e esse aqui usando produto vetorial. Só isso também. O meu maior problema foi nessa daqui que foi do ano passado. Eu sempre tive muito problema com problemas de geometria no geral, geometria plana. Então eu fiquei realmente feliz quando consegui fazer isso aqui de forma bem simples. Era só usar BA e BC como base e reescrever tudo em função desses 2 vetores. E aí depois isolar MN e conseguir. Esse aqui também é muito simples, né? Tirando esse item B aqui, que embora fosse fácil, como eu tenho um pouco de dificuldade envolvendo matrizes, isso aí inclusive eu tenho que consertar, eu demoraria um pouco mais, mas eu conseguiria fazer com certeza. E claro, tem que também ser considerado que na prova eu teria estudado um pouquinho, eu teria revisado um pouco mais essas coisas que eu saberia que poderia cair. O meu maior problema vem aqui nessa página. Esse item aqui, o 3 e o 4, A, B e C, a B foi também muito simples. O meu maior problema, e o 5 também, eu demorei um pouco mais, mas também é bem fácil. Falando do 5 especificamente, para depois falar da C, da 4, para fazer a 5, você só precisa descobrir o que cada informação dela aqui implica e depois juntar tudo. Meu maior problema foi a 4, porque eu fui extremamente burro. Primeiro, vamos lá, eu vou ler ela aqui. Considere o vetor U igual a 1, 2 e menos 2 na base A. Lembrando, a base é essa daqui, que é ortonormal e positivo. E é para obter uma base F, F1, F2, F3, de V3, satisfazendo as seguintes hipóteses. F é ortonormal e positivo, então todos os vetores são 2 a 2 ortogonais entre si, e o módulo deles é 1. E esse positivo quer dizer que o determinante da matriz de mudança de base de F para F é positivo. Né? Claro, como de F é para F é positivo, de F para E também é. E F1 vai ser paralela a U. Esse vetor U aqui, 1, 2 e menos 2. Como ser paralela, quer dizer que F1 é igual a uma constante lambda vezes o U. Nesse caso aqui é 1/3, porque é ortonormal, então o módulo de F1 tem que ser 1. Meu maior problema ele está pedindo aqui, obtém uma base. Eu pensei que era a base, ou seja, eu tentei deduzir primeiro que é só 1, o que está errado. E segundo, incluí uma hipótese que não era necessária, que inclusive era falsa, de que o vetor F2 era combinação linear de, por exemplo, I e J. Sendo que eu não posso garantir isso. Isso, inclusive, é falso. Por isso aí eu fiquei muito irritado, porque eu perdi horas e horas nesse exercício, porque eu incluí uma hipótese extra, que não estava lá. Então, vamos falando primeiro, assim, dessa prova. Eu acho que eu tiraria, contanto que eu
depois conseguisse descobrir a tempo como fazer essa daqui, porque é realmente simples, então eu acho que eu tiraria uns 8 para cima, se eu conseguisse lembrar a tempo que isso daqui é verdade, senão eu tiraria 7, 7,5, etc. Então um pouco mais. E dessa prova aqui eu com certeza gabaritaria ela. Assim, era muito simples. Você, como eu disse, tinha que saber a matéria. Se você não soubesse, claro, você zerava. Agora falando dos meus planos para a próxima semana envolvendo geometria analítica, eu vou, como eu disse, terminar o capítulo 13 do livro do Paulo Boulos em um dia, o capítulo 13, que é o que eu estou agora, um dia e meio, e vou tentar terminar o capítulo de estudo da reta. Também deve ser, pelo que eu vi aqui, parece ser relativamente simples, mas com certeza vai ser mais difícil que o 13, então eu vou ter que me esforçar um pouco mais. Mudando agora de assunto, agora que vai ser o maior problema, como vocês sabem, que é contar especificamente a matéria de cálculo. Bem, como eu disse semana passada, eu estou relativamente atrasado no capítulo 11. Eu, na semana, consegui terminar todos os teoremas, mas, primeiro, eu não consegui deduzir todos eles, até porque eu li eles antes, então isso me decepcionou um pouco, eu não consegui segurar para fazer os exercícios, tanto porque eu li a parte da demonstração sem querer, e isso me tirou a vontade de terminar, tanto por ansiedade, né, isso um pouco, e o que me irritou bastante. Mas bem, esse capítulo tiveram vários teoremas bem interessantes, especialmente a regra de L'Hopital, que é bem famosa e eu realmente achei muito bonita. Outro teorema do valor médio. Mas falando dos exercícios, eu sei que eu provavelmente não vou conseguir fazer todos por causa do tempo, que inclusive eu vou ter que estender. Porque meu plano era fazer cada capítulo em 2 semanas, mas eu não vou conseguir nesse. Mas eu fico tranquilo nisso por 2 motivos. Eu tenho sobra de uns 8 dias que vão sobrar até o final do mês, que não ficaram divididos para fazer algum capítulo. Tanto que o próximo capítulo, que é o de função inversa, vai ser bem mais simples, pelo que eu vi. Então, eu vou poder pegar um pouco dos dias que eu usaria nele. Então, mas eu marquei alguns exercícios aqui no capítulo 11 que eu quero fazer. Não são todos, claro, provavelmente não vou conseguir fazer todos. Como vocês podem ver, aqui são os exercícios. Especialmente o que mais me interessou foi esse daqui, 28. Eu tô realmente interessado como eu vou fazer isso aqui sem saber integral, porque até onde eu sei, se eu tenho uma derivada e que essa é a função, preciso de integral. Então, tô realmente ansioso, né? Ansioso no bom sentido, para saber como vou fazer isso sem integral. Eu dei um foco, claro, nos exercícios mais básicos, mas também nos mais difíceis, que são menos importantes, porque o mais importante é, claro, saber a matéria. Mas é isso. Por exemplo, os exercícios que eu marquei aqui. Prove mais geralmente se a derivada de f é crescente, então toda linha tangente intersecta o gráfico de f apenas uma vez. Então é isso basicamente que eu fiz na semana envolvendo cálculo. E é isso. Mas assim, saindo um pouco da matemática agora, algo também que foi meio ruim essa semana é que eu não li tanto. O principal livro que eu quero ler é esse aqui, Os Demônios de Dostoiévski. Eu tô realmente gostando de ler ele, eu tô na página 70, por aí. É um livro que tá me interessando muito. Eu li Os Irmãos Karamazov, mas eu realmente tô mais... Mas o livro que eu mais queria ler dele é esse. Até porque eu gosto de história, assunto de que ele trata de anarquismo, de como ideologias podem fazer as pessoas virarem monstros, etc. Inclusive é isso, os demônios. Se refere às ideias que possuem as pessoas. É uma das interpretações, pelo menos. Uma das interpretações que eu faço. E bem, a semana foi isso. Eu espero que a semana seja, claro, melhor. Mas bem, até a próxima.